Olá, o Socialismo Criativo Entrevista recebe João Capiberibe, ex-governador e ex-senador pelo Amapá. Nós vamos conversar sobre o Bairique, um arquipélago a 180 quilômetros de Macapá e que está desaparecendo por causa da erosão, fenômeno que ficou conhecido como terras caídas. Senador, primeiro quero agradecer por aceitar o convite para conversar com a gente do socialismo criativo. E eu queria saber, primeiro, o senhor foi ao Bailink no último mês. Qual foi a situação que o senhor encontrou no arquipélago? Eu estive no Bailique no dia 26, 25 e 26, voltei no dia 27. Bailique é um arquipélago, não é? Na foz do Rio Amazonas, composto por 8 ilhas. E ali vivem em torno de 13 mil pessoas. E essas pessoas vivem lá desde o século XIX, que é uma aventura viver na foz do Rio Amazonas, imprensado pelo mar, pelo Atlântico. Mas eles vivem, sobrevivem e conduzem uma relação com a natureza de uma maneira absolutamente sustentável, respeituosa. Não é? Só que ali é o sistema nervoso, não é o clima da Terra. Não é? Qualquer mudança altera o nível do mar. E foi isso que aconteceu. Eles hoje estão submetidos a uma erosão brutal que dá 2.300 casas onde habitam essas 13 mil pessoas. Dessas 2.300, 2.400 casas, a erosão já levou 700 casas. É uma coisa gravíssima. É como se uma cidade de 100 mil habitantes, de repente, ou de 100 mil casas, de repente desaparecessem 40 mil casas, em pouco menos de 5 anos. E tem um outro problema dramático. Com a elevação do nível do mar, a água salgada está avançando o Rio Amazonas acima. Então, a partir desse mês, de agosto, setembro, que realmente é estiagem total na Amazônia, não chove, o rio perde a força e o mar avança, salinizando a água do rio, deixando essas 13 mil pessoas sem ter água para beber. Eles viveram esse trauma, esse drama o ano passado, sem ter água para beber, bebendo água salobre, adoecendo por isso, não é? Ou tendo que buscar água de lugares muito distantes. E a sensação que eu tive nessa viagem é que eles estão no mais completo abandono. Não existe. Eu não detectei a presença do governo federal, inclusive fiz um levantamento para saber o que o governo federal estaria fazendo para mitigar essa tragédia socioambiental. O governo do Estado ausente, a Prefeitura de Macapá pode pouco, não é? Então, eles estão completamente abandonados, pagados a sua própria sorte. As informações que nós temos do governo federal foi uma resposta do ministro de Ciência e Tecnologia ao ofício do deputado federal Camilo Capiberibe, solicitando um estudo sobre o fenômeno que lá a comunidade chama de terras caídas, né, que já levou 700 casas. Né? O ministro, então, respondeu, o Ministério da Ciência e Tecnologia, isso foi em maio que ele respondeu, o ofício foi encaminhado em fevereiro, ele respondeu em maio, dizendo que, em cima de uma nota técnica do Ministério, que, de fato, esse fenômeno do erosão no Bailique estaria sendo provocado pela mudança do leito do rio Araguari, que antes despejava no Atlântico e agora passou a despejar na bacia do Amazonas. Ou seja, o que é que aconteceu? Foram construídas 3 hidroelétricas no leito do Araguari. E as barragens dessas hidroelétricas retiveram um volume gigantesco de água, o rio perdeu a força e a foz do rio desapareceu, assoreou
e perdeu a posse. Os fazendeiros, pois não? Não, é isso que eu queria saber mesmo, é justamente sobre a questão dos fazendeiros, né? Qual Exatamente. A contribuição deles nesse problema? São 2 fatores que contribuíram para o avanço da erosão no Bailique, no arquipélago. É a construção das 3 hidroelétricas, e isso foi resposta do Ministério da Ciência e Tecnologia, e também os drenos que os fazendeiros fizeram, interligando o leito do rio Araguari assoreado com mais 2 rios, não é? Muito abaixo da foz do Araguari. Né? Fez um dreno, levou as águas do Araguari para o rio Urucurituba e para o rio Gurijuba. E essa água é recolhida numa bacia enorme. Né? O rio Araguari ele nasce na Serra do Mucunhaque e recebe contribuição de vários afluentes, né? E descarregava no mar. Com esse dreno, o rio passou a descarregar no Rio Amazonas, em frente do arquipélago do Bailique, ampliando a corrente de água, né? E virou quase uma cachoeira. A força da água é enorme e ela vai erodindo as ilhas e levando a infraestrutura. Já levou várias escolas, o rio já arrastou várias escolas, serviço de tratamento de água, postos de saúde e a casa dos ribeirinhos que habitam aquela região. Então, é uma tragédia socioambiental terrível. E algumas comunidades do Bailique, como é o caso da comunidade da Cubana, que tinham 40, 50 casas, eles tiveram que migrar. Né? São os refugiados ambientais. Eles, nessa ilha, na Cubana, resta uma única família. As outras todas tiveram, né, que deixar o lugar onde nasceram, cresceram, onde os seus bisavós, né, nasceram, cresceram, então eles tiveram que abandonar por falta de condições, né, porque o rio estava colocando a vida deles em risco. E esse processo de erosão, ele é muito rápido, não é? Começou com 5 metros, água subindo, e pouco tempo depois já eram 500 metros. Exatamente. O que aconteceu? Esse dreno que interligou o leito do rio Araguari ao rio Urucurituba e ao rio Urijuba, ele começou sendo feito o pisoteio dos búfalos. Né? O búfalo é um animal pesadíssimo, ele chega a 800, 900 quilos. E eles colocaram os búfalos em fila indiana, pisoteando no mesmo lugar e na mesma direção. E depois ajudaram, entraram com máquinas também para acelerar o processo de interligação. Até porque a água represada do rio Araguari estava inundando as fazendas deles. Mas ele queria mesmo era encurtar o caminho. Como o rio Araguari ele despejava no Atlântico, lá no extremo norte. Não é? Quando você olha o mapa do Brasil, olha o Amapá, o rio Araguari ainda está marcado como se despejasse no Atlântico, mas não despeja, acabou. Ele despeja no Amazonas. Não é? Então, eles queriam simplesmente encurtar caminho para levar o gado deles para vender em Macapá. Isso terminou acelerando o processo, não é, de erosão e de modificação da paisagem ambiental do Bailique, social e ambiental do Bailique. É uma tragédia assim, enorme que envolve essas pessoas e o que é mais grave, há um silêncio absoluto sobre o que está acontecendo. Ninguém fala. Nem no Amapá, em canto nenhum não se ouve falar. Amanhã, que a Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados promove uma audiência pública para discutir o chamado fenômeno das terras caídas, que, na verdade, é erosão provocada por intervenções humanas desastrosas. A gente pode dizer que esse fenômeno das terras caídas são fruto do avanço do poder econômico na região? Olha, é mais do que isso, não é?
é fruto do absoluto descaso, da absoluta falta de política, não é, ambiental, de preocupação com o meio ambiente, não é? Além, claro, do interesse econômico, porque na hora que se constrói 13 hidroelétricas e mesmo alertados de que haveria impacto gigantesco na foz do rio, existe, quando eu fui governador, nós tínhamos um projeto de gerenciamento costeiro, e já naquela época, na década dos anos de 1990, já nos estudos feitos, já se previa, né, impactos significativos em toda a região. Em 1996, né, eu recebi uma comitiva, uma comissão de pesquisadores da França, liderado pelo professor Alain Poelin, que era uma espécie de conselheiro nosso, e eles, então, passaram uma semana lá na foz do Rio Amazonas, no arquipélago de Bailique, e ali também eles demonstraram que ali era o sistema nervoso, não é, da situação ambiental, não é, de toda a Amazônia. Não é? O Rio Amazonas, ele coleta, ele nasce no Alto Peru, no Lago de Titicaca, não é, e vem descendo, né? E ele recebe a contribuição de milhares de rios, né? E grandes rios, como o Rio Madeira, o Rio Negro, o Juruá, não é? O Tocantins, o Xingu, esses rios todos, não é? Desaguam no Rio Amazonas e as suas águas caminham em direção ao mar. E esse volume de água sempre provocou erosão no Bailique, né? Mas era uma erosão que se compensava. Deixa eu ver se eu consigo explicar. O rio, até Macapá, ou um pouco mais adiante, o rio sofre a influência do mar, das marés. Nós temos 2 marés por dia. Ele passa 5 horas enchendo, o rio enche durante 5 horas, e depois vaza durante 7 horas. Essa diferença de 2 horas fazia com que a erosão provocada pela vazante, né, levasse, erodia a terra de frente das ilhas e levava essas terras para trás das ilhas. Ele não dissolvia as ilhas, como está acontecendo agora, mas fazia as ilhas andarem em direção ao mar também. Né? Então, tem ilhas que nasceram, por exemplo, tem uma ilha lá que é emblemática. Ela nasceu na foz do rio Maquaquari. Eita nome. E ela já andou 30 quilômetros, seu lugar de origem. Né? Por quê? Porque o rio vai tirando a terra, a forte correnteza do Amazonas vai tirando a terra da frente da ilha, mas vai depositando atrás. Agora não. Agora é como se, de repente, tivesse surgido uma cachoeira ali, né, entre as ilhas do arquipélago. O arquipélago ele é cortado de vários rios. E essa água toda, essa massa d'água do rio Araguari, passou a despejar também entre as ilhas, e aí provocando essa enorme tragédia. E tem mais um outro dado, Ana Paula, que a gente precisa que a sociedade brasileira seja alertada. O rio Amazonas está perdendo a guerra contra o mar. Porque o rio Amazonas, essa massa gigantesca de água, ela também sofreu um processo de diminuição e a sua corrente diminuiu muito, porque são dezenas de hidrelétricas construídas no leito dos afluentes do rio Amazonas. E vai matando. Tem hidrelétrica construída em quase todos os grandes afluentes do rio Amazonas, no Tocantins, no Xingu, no Tapajós, né? Enfim, são dezenas de coisas. E aí o rio também perdeu a força. Né? E quando chega esse período de estiagem na Amazônia, que as chuvas desaparecem, aí é que o rio diminui a sua vazante
e o mar está salinizando as águas do rio. Então, essa é a comunidade da Foz. Essas 13 mil famílias, daqui a uma semana, 2 semanas, não terão água para beber. E com essa ausência do Estado, a tragédia se potencializa, se multiplica e causa realmente, né, transtornos gigantescos. É uma comunidade que sobrevive da pesca, da coleta do açaí, da coleta do tracaxi, do mel de abelha, do camarão. Eles sobrevivem de uma relação muito, digamos, muito respeituosa com a natureza, né? E agora eles estão sendo agredidos dessa forma e está se tentando buscar, não é, alguns mecanismos jurídicos para forçar alguma indenização, porque elas estão perdendo tudo. Imagina, 700 casas foram... E entre essas casas, comércios, né, as pessoas que tinham seus comércios ali, todas perderam, né? Casarões, né, aqueles casarões todos de madeira, na verdade, não é? na margem dos rios, foram levados pela erosão. Então, é uma situação que exige, digamos, uma atenção, não é, das autoridades, se bem que no momento que o país está vivendo, que nós temos um presidente que, desde governar, fica passeando de motocicleta, não é, e fazendo desfile de tanques velhos, não é, pela rua de Brasília, e os graves problemas da nação são deixados de lado. Agora, essa questão do Baili, que tem as hidrelétricas, né? A questão desses canais que foram construídos e também tem a relação com o aquecimento global, não é? Que aumenta o nível do mar. Exatamente, Ana. A questão é das mudanças climáticas provocadas exatamente pelo efeito estufa dos gases que são liberados em bilhões de toneladas. Então, o que é que aconteceu? Esses gases aumentaram a temperatura da Terra e, segundo o relatório do IPCC, não é, das Nações Unidas, que reúne pesquisadores de mais de uma centena de países, o último relatório, então, eles demonstram que essas mudanças climáticas são provocadas por intervenções humanas e de que a temperatura da Terra, considerando 1850, início da Revolução Industrial, já aumentou em 1,07 grau. E o volume da água do mar, em função do descongelamento das calotas polares, cresceu 20 centímetros. É por isso que o arquipélago do Bailique corre risco de desaparecer, porque eles projetam um aumento do volume do nível do mar para meio metro dentro de poucos anos. Até 2050, o nível do mar deve aumentar em torno de 50 centímetros, e muitas cidades irão desaparecer. É claro que o arquipélago do Bailique, como está ali na Foz, né, imprensado pelo Rio Amazonas e pelo mar, tende a ser um dos primeiros espaços físicos, né, geográficos a desaparecer. E também tem a Holanda, que está no nível do mar, a cidade de Nova York. Eu fico imaginando, né, as cidades costeiras todas vão sofrer danos irreparáveis, né? E isso, pela contínua emissão de gases de efeito estufa, que não para, porque essa sociedade caminha para a destruição total, porque o sistema de padrão de consumo, de produção e de consumo humano é que está levando à destruição do planeta e me parece que não querem mudar. Né? Tanto que, até bem pouco, nós tínhamos um presidente nos Estados Unidos que se retirou do Acordo de Paris e que contestava as mudanças climáticas. Ainda tem alguns débeis mentais, alguns loucos, que negam as mudanças climáticas até hoje. Apesar de todas as evidências, né? Agora, essa questão do Bailique, ela já é considerada irreversível? Há alguma coisa que possa ser feita
porque alguns pesquisadores temem que nem dê tempo de fazer os estudos necessários para verificar o que pode ser feito, né, pelas ilhas. Olha, é irreversível. Não tem como mudar essa situação e ela vai continuar, ela vai ser ampliada, amplificada. Até porque o nível do mar vai continuar crescendo, a temperatura também aumentando, não é? No caso da erosão, também não tem muito o que fazer, a não ser fazer uma dragagem na foz do rio Araguari para devolver a água para o mar. Só que a foz do rio Araguari já virou pastagens. Os pecuaristas já cercaram ali e estão criando um búfalo na foz, onde era o leito do rio, já se transformou em pastagens para a criação de búfalo. Então não tem alternativa e os cientistas do IPCC, das Nações Unidas, eles dizem que se fizer um esforço muito grande na próxima reunião da Cúpula do Clima, que deve acontecer na Inglaterra, na Irlanda, em Glasgow, eu acho que é uma cidade irlandesa, ou eu não sei. Tem ali uma grande confusão entre Irlanda e Grã-Bretanha, enfim. Mas agora em novembro vai ter essa conferência, não é? E aí, não sei, ali algumas medidas deverão ser tomadas, mas ainda assim, toda a redução da emissão de gases, ela não ocorre de imediato. Portanto, o mar vai continuar aumentando de nível e no Amapá, no Bailique, a erosão vai continuar destruindo as casas, como está destruindo hoje. Lá nós construímos, quando eu fui governador, uma escola ícone, uma escola socioambiental, cujo modelo pedagógico se fundamentava na história, não é? E na experiência dos alunos vividos naquela região e a essa experiência concreta das populações locais se agregava o conhecimento científico. Era uma escola com uma filosofia socioambiental, não é? E uma escola muito importante, só que a erosão dos 8 módulos da escola, a erosão já levou 3 e tem mais 2 que devem ir embora nas próximas semanas, talvez nos próximos meses. É uma escola que chamou muita atenção na década de 90 e no início dos anos 2000, né, exatamente por sua filosofia de construção do conhecimento, né, conjugando o conhecimento que a criança trazia de casa, a experiência que a criança trazia de casa, com conhecimento científico, formando pessoas absolutamente identificadas e orgulhosas de nascer naquela região, de ser do Bailique. Essa escola foi objeto de reportagem de todos os canais de televisão do Brasil, acho que todos. Também de televisões europeias, japonesa, eles estiveram da Alemanha, de vários países, da Bélgica, que eu me lembro, da França, né? Enfim, chamava muita atenção a escola por causa dessa construção do conhecimento, associando saber tradicional e conhecimento universal. Infelizmente, a escola desapareceu. Está desaparecendo aos poucos. Ela já tinha... Porque ali tem várias tragédias que se unem para felicitar a vida das pessoas. A ausência do poder público, a descontinuidade das políticas públicas e agora os fenômenos provocados pelas intervenções desastrosas dos seres humanos, como é o caso das barragens, e também o aumento do nível do mar, provocando a salinização das águas, dificultando ainda muito mais a vida das pessoas que vivem ali. São 13 mil pessoas que moram lá. Então, não é pouca gente. Que vão ter que ser retiradas, né? Não tem mais essa possibilidade. Como é que vai ser feito isso? É o que está sendo planejado? Essa audiência pública vai discutir também essa remoção das famílias? Como é que está esse processo, senador? Olha, não existe nenhuma iniciativa do Estado brasileiro, seja federal, estadual ou municipal,
nenhuma em relação a essa questão. Agora que o prefeito, atendendo o prefeito Furlan, atendendo o requerimento da vereadora Janete Capiberibe e do deputado federal Camilo Capiberibe, principalmente sobre a questão da salinização da água. O prefeito assumiu, o prefeito que recém tomou posse, trouxe para si algumas responsabilidades em assistir à comunidade. Mas não tem pesquisa, a última pesquisa que eu vi sobre a erosão no Bailique ainda detectava uma erosão, por exemplo, em as duas grandes comunidades, Macedônia e Vila Progresso, essa pesquisa é de 2018, sem considerar a mudança do leito do rio Araguari, olha só. A erosão avançava 10 metros por ano. 10 metros por ano. Hoje, a erosão deve estar avançando 50, 60 metros por ano. Então, o Estado precisa chegar lá para poder prevenir. Tem comunidades que já procuraram refúgio em outros lugares. Né? Tem uma comunidade grande do século XIX, chamada Cubana. Eu acho que deveria ter 30 ou 40 casas. Há 2 anos atrás, eles começaram a migrar e hoje resta um morador só. Então, já está acontecendo a diáspora do povo do Bailique. Então, eles estão realmente, eles são refugiados ambientais. E eles precisam dessa assistência do Estado, né, para conseguir se reorganizar em outro lugar, porque a vida deles está ali, tanto a estrutura social, cultural, tem a questão da vivência, das gerações, mas a própria sobrevivência, né? Que o trabalho deles é feito ali naquela região, né? É a coleta, é a pesca. O açaí. Né? O açaí. E uma das preocupações dos moradores, Ana, é que a água salgada pode destruir os açaizais, pode tornar os açaizais inférteis. E a base da economia deles é o açaí. E a preocupação é grande em relação a afetar os açaizais. E isso pode acontecer. Mas ninguém tem estudo, nós estamos no escuro. É esse que é o grave problema. Nós estamos no escuro em relação ao que está acontecendo no arquipélago do Bailique. O que eu estou falando falando por experiência própria, que há 30 anos eu viajo todos os anos, 1 a 2 vezes, para esse arquipélago, para o arquipélago do Bailique, e converso muito com os moradores. Né? Essa minha experiência mostra, eu acompanhei as mudanças, né, dessa região, né, e os impactos provocados por essas intervenções. É isso. Agora, além dessa assistência que eles precisam imediatamente para ontem, né? Não é nem para se planejar com muito tempo, é uma questão urgente, até por essa questão da água que o senhor falou, tem também um impacto ambiental imenso com essa salinização. Além da própria erosão, você vai ter o desaparecimento de espécies de peixes, não é? Vão entrar outras espécies predadoras, outras plantas, micro-organismos. Isso também é um problema que a gente não tem ainda condição de saber o que vai acarretar, né? Qual vai ser o impacto disso? Exatamente. Inclusive, já tem sintomas claros dessa mudança. Por exemplo, nesse momento que eu estou falando aqui, e eu presenciei isso no mês de julho, no final de julho, quando eu estive lá, há uma proliferação gigantesca de camarão, que é uma coisa positiva hoje. Mas de onde está vindo esse camarão que não existia ali na foz do rio? E quanto tempo vai durar? Ninguém sabe. Ninguém tem respostas nem para a presença do camarão, muito menos para o que vai acontecer no futuro. Então, essa é uma situação muito delicada por falta de estudo. Né? Porque lá na década de 90, eu levei uma proposta para o Ministério da Ciência e Tecnologia para que a gente montasse na foz do rio um observatório climático. Né? Mas, infelizmente, não deram ouvidos. Né? Eu lembro muito a palavra do Carlos
um pesquisador, inclusive ele é do IPCC, do painel de mudanças climáticas da ONU, Carlos Nobre. Aliás, é uma família de pesquisadores, eles são 5 cientistas. Mas o Carlos Nobre diz o seguinte, desculpa, que o Brasil criou a Embrapa em 1973. E a Embrapa terminou provocando uma revolução na agricultura brasileira, na agricultura industrial brasileira. Né? E que se naquele ano de 1973 o governo da ditadura tivesse criado também a Embrabio, a empresa brasileira de aproveitamento da biodiversidade, hoje o país seria uma potência global. Eu digo isso porque eu vivi nos anos 90, fui governador do Amapá. Nós governamos o Amapá fundamentado num programa de desenvolvimento sustentável, conjugando intervenção, ação humana com conservação do meio ambiente e equidade social. Mas houve a descontinuidade e esse programa desapareceu e, no lugar dele, a destruição ambiental predominou. Se os militares na época tivessem criado a Embrabio, empresa brasileira de aproveitamento da biodiversidade, ou seja, para desenvolver a bioeconomia. Dos anos 90, o que sobrou, na verdade, nos anos 90, foi a economia do açaí. Nos anos 90, o açaí era desconhecido no mundo. Não é? Qual que é o papel do poder público para evitar esse tipo de avanço contra as pessoas e contra a natureza? Porque o senhor relatou um descaso completo, né? O que a gente pode esperar do poder público? Olha, que de imediato uma mobilização no sentido de acudir essas pessoas com água potável, né? Porque elas passaram o primeiro fenômeno de água salobra aconteceu ano passado, envolvendo todo o arquipélago. Antes existia nas ilhas mais ao norte, que já estão dentro do Atlântico, não é? Mas agora não. A água salgada avançou, né, um estirão grande no Rio Amazonas, né? Então pegou todo o arquipélago, inclusive na foz do Gurijuba, que é um rio que está distante do mar. E o que o poder público poderia fazer? Imediatamente criar uma força-tarefa de pesquisadores, cientistas, e uma outra para tratar de estudar como fazer chegar a água para essas pessoas. Não é? Mas os estudos lá são decisivos. Não é? Mas não tem, o governo federal não tem nenhuma atividade, não é? Na resposta que o Ministério da Ciência e Tecnologia dá ao deputado federal Camilo Capiberibe, eles identificam alguns pesquisadores do IEPA do Amapá, do Instituto de Estudos e Pesquisas do Amapá, que fazem estudo, mas eles não têm recurso para fazer os estudos. O último estudo que eles fizeram é de 2018, né? Sobre a erosão. Mas tem que fazer cenário de futuro para prevenir, porque essas pessoas já perderam 700 casas. E aí, vão perder tudo? Vão. Pelo ritmo que está aí, a não ser que haja alguma mudança, né, também climática, que pararia, mas eu não acredito. Né? O avanço será sistemático. Então, o poder público precisa, sim, primeiro, se inteirar do que está acontecendo no Bairique, né, e trazer para si, para dar algumas respostas. Porque a água salgada, a tendência é que ela avance algumas centenas de metros a cada ano. Se Macapá está a 180 quilômetros do Bairique, e dependendo do avanço que nós vamos observar esse ano, porque esse ano eu estou trabalhando com as pessoas lá do Bairique, um grupo de pessoas, para eles fazerem a anotação até onde vai chegar a água salgada esse ano. E também o deputado Camilo Capiberibe pediu as imagens de satélite dos últimos 10 anos daquela região, para ver exatamente o avanço da água salgada.
Então, o poder público tem que intervir, mas até agora continua inerte, de braços cruzados. E é uma responsabilidade compartilhada, né? Prefeitura, Estado e União. E todo mundo aguardando o desaparecimento. Exatamente. Esse foi o Socialismo Criativo Entrevista com João Capiberibe. Obrigada e até a próxima.